Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, estamos aqui numa série de mensagens falando sobre os valores do reino de Deus. Então essa coroinha aí, ela vai estar aí durante todo esse tempo. E eu quero falar um pouquinho começar falando sobre o reino de Deus. E o reino no qual você está inserido. E a guerra entre reinos. Diz assim aqui a palavra de Deus, 1 Pedro 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas. Ora, o que, gente? Não ouvi. O quê? Então vai ter um fim, sim ou não? O fim de todas as coisas está longe. Não, está próximo. Sede, portanto, o quê? Criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo. Então, ele está falando de coisas importantes, mas acima de tudo isso, porém, tende o quê? Amor intenso, contínuo, sincero, uns para com os outros, porque o amor, vamos falar junto, porque o amor cobre multidão de pecados. Senhor, nós te adoramos e te louvamos. Nesse momento, tomamos a ceia, podemos ofertar. Ó Deus, explicamos a questão aí das eleições, agora continua falando conosco através da tua palavra. Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, continue falando ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Aqui o apóstolo Pedro está falando do fim de todas as coisas. Queridos, o mundo teve um início e ele vai ter fim. Existe um plano de Deus. Ele está falando que uma hora, essas coisas que nós estamos vendo do jeito que está, elas vão terminar. Elas vão passar, elas vão ter fim. Amém? Não? Grave isso na sua cabeça. Isso vai passar. Por isso que eu estou enfatizando. Não adianta ficar brigando por partido X, Y, Z. Isso vai passar. Mas há um reino, é um reino eterno. É o reino do Senhor Jesus. E quando nós pensamos o fim de todas as coisas, eu quero mostrar para vocês que quando falamos do reino de Deus, nós estamos falando que há dois reinos distintos. Há o reino de Deus, ou o reino dos céus, e há o reino de Satanás. Nós não gostamos de falar o nome do diabo e de Satanás também não gosto, mas a questão é que existe um reino. Lá no Éden, há muitos anos atrás, Deus deu domínio e autoridade para Adão e Eva sobre toda a criação. Mas eles resolveram desobedecer a Deus, instigado pela serpente, que é Satanás, e eles acabaram entregando a autoridade deste mundo nas mãos de Satanás. E aí começou um problema, onde o reino que deveria de Deus estar governando a terra, esse reino passou para o príncipe deste mundo. E agora, quando nós cremos em Cristo, o reino de Deus começa a viver dentro de nós. E aí começa uma briga de reinos. O reino de Deus que está dentro de você e que através das suas atitudes, através das suas palavras, você evidencia as características desse reino, e o reino das trevas, o reino do diabo mesmo, que veio para matar, roubar e o quê? E destruir. É isso que ele faz o tempo todo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, sempre será assim. O reino de Deus guerreando contra o reino do diabo e vice-versa. A palavra diabo ou Satanás fala do caluniador, do difamador, do acusador, do opositor, do adversário. De Deus e adversário seu e meu. Ele é o nosso opositor. Ele é o difamador, ele é o caluniador. Está nas entranhas do diabo a calúnia, a difamação. Está nele a acusação, a oposição. Ele é o seu adversário. Você tem um adversário. O inimigo, Satanás, é o teu adversário. Ele te acusa dia e noite diante de Deus. Por isso que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que falamos dele agora, que nos advoga diante do Pai. Nós estamos perdidos nesse mundo, no pecado, na lama do pecado, não tínhamos esperança na vida que estávamos tendo. Aí entra Jesus na nossa história e coloca o seu reino dentro de nós, e aí nós começamos a aprender o que é o reino de Deus, ao ler a Bíblia.
A Bíblia é a constituição do reino de Deus. A Bíblia é o plano de governo de Deus aqui na terra e na eternidade. Por isso que ela prevalece sobre qualquer outra constituição ou qualquer outro plano. Mas há uma guerra. Diz a Bíblia, em Mateus 12, não precisa abrir não, eu vou citando apenas, 12, 26 fala, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, pois como subsistirá o seu reino? Então Jesus está falando que há um reino de Satanás. Em Lucas 4, 6, disse-lhe o diabo, Jesus quando estava sendo tentado no deserto por 40 dias, dar-te-ei toda esta autoridade, e a glória destes reinos, porque este reino me foi entregue, e dou a quem quiser. Ele está dizendo que este reino foi entregue por quem? Por Adão e Eva, lá no passado. João 16, 11, Jesus falando sobre o Consolador que viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ele fala do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Está falando que Satanás é o príncipe deste mundo, mas há um rei que governa o mundo, e este rei é Jesus Cristo. Ele pode ser o príncipe, mas Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Em Mateus capítulo 6 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o seu governo e a sua justiça, a verdade, a vida de paz, de abundância, de perdão, a justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Então há um reino que está sendo evidenciado a cada dia através da igreja de Jesus. Esse plano começou lá atrás. A partir do momento que o inimigo iludiu Adão e Eva e entregou a autoridade para ele, Deus começou um plano de restauração, de restituição deste mundo. E aí ele chama um povo chamado Israel. Israel não entendeu, porque através de Israel ele queria que o mundo daquela época conhecesse o Senhor, o Criador de todas as coisas. Mas Israel falhou. E aí ele fala, então vou enviar o meu filho, porque os cordeiros que eram mortos, eles apenas cobriam o pecado. Agora Jesus vem para remover o pecado através do seu sangue. Aí Jesus vem, ele morre, derrama o seu sangue por você e por mim, e ele envia o seu Espírito Santo que está aqui nessa noite, para morar em nós, para que através de você e de mim esse reino pudesse ser evidenciado, lá na sua casa, lá no seu trabalho, no meio dos seus amigos e tudo mais. Queridos, há um reino que está sendo evidenciado, ele está tomando forma, ele está crescendo. Aquilo que era tão pequeno está tomando uma dimensão enorme. Há algumas decepções, algumas maneiras que nós não concordamos, mas isso compete a Deus. No que cabe a nós é viver as características e os valores desse reino de Deus. Amém, não? Um reino de luz, onde o Criador, o Senhor, Ele quer, o Salvador, Ele é o Senhor de todos, o Salvador da humanidade. E um príncipe das trevas, Satanás, uma criatura de Deus, que quer destruir a humanidade, matar, roubar e destruir. Nós vivemos nessa guerra hoje, né? A guerra é uma guerra de valores, é uma guerra de princípios, diga comigo, é uma guerra de valores, de princípios, de estilo de vida e de destino eterno. Há um destino eterno. Amém? Não? É uma guerra, onde os valores do reino se contrapõem aos valores das trevas. Onde aquilo que os princípios da palavra de Deus, do reino de Deus, se contrapõem aos princípios que Satanás usa para roubar, matar e destruir. A guerra de maneira de pensar, a guerra de maneira de falar, a guerra das atitudes, porque se alguém me fere, eu firo também. Se alguém fala mal de mim, eu falo também, mas no reino de Deus, alguém fala mal de mim, eu falo bem da pessoa. A pessoa me fere, eu perdoo. A minha espada não é a espada física, é a palavra de Deus. É aqui que nós vencemos o inimigo. Jesus venceu pelo amor. Por isso que ele diz para Pedro, embainhe a sua espada. Não é assim que funciona. A guerra, como diz Gálatas 5,17, entre a carne e o espírito, onde a carne, a natureza caída do homem, quer prevalecer,
mas o Espírito de Deus vai lá e vence a carne. E aí ele diz assim: ande no Espírito e viva no Espírito. E todas as vezes que não andamos no Espírito e vivemos no Espírito, nós damos lugar para a carne. E aí há toda sorte de confusão e brigas e tantas coisas que não levam a lugar nenhum. Porém, queridos, o príncipe deste mundo não vai ceder com facilidade. Ele vai usar de tudo e de todas as pessoas que ele puder para impedir o avanço de Deus. Essa é a frase. Ele vai continuar lutando até o fim para roubar a sua vida, para roubar a minha vida, para trazer confusão na sua casa, para trazer confusão na nossa cidade, na nossa nação. Mas ele é derrotado em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Há uma frase que eu li essa semana, que diz assim: a soberania e a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade. A soberania de Deus não anula a sua e a minha responsabilidade. Vai ter esforço, tem que haver esforço, porque Satanás está segurando tudo nas mãos dele, e nós temos que arrancar. Ele não vai fazer assim, tem que arrancar das mãos do inimigo aquilo que ele está segurando, que são vidas, princípios e valores. Amém, não? Em Atos 14, 22, Paulo, pregando lá em Listra, ele diz assim: exorto-vos a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Ele está dizendo: olha, vai ter tribulação aqui, nesse esforço vai ter problema, vai ter tribulação, vai ter oposição, vai ter perseguição, e muitos morreram no passado por causa disso. Filipenses 1, 27, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala assim: lutando juntos pela fé evangélica. Lutando, irmãos, ele usa a palavra lutar, juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário. Ele está falando de defender a fé bíblica e não abrir mão disso, manter o seu estilo de vida cristão, segundo os princípios da palavra de Deus, mesmo que as coisas comecem a te ameaçar, mas você vai manter o padrão da vontade de Deus e do reino de Deus na sua vida. Nesse texto que nós lemos aqui, de 1 Pedro, capítulo 4, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. E eu quero falar sobre duas coisas, dois valores do reino de Deus. O primeiro valor que ele fala aí: sede criteriosos e sóbrios. A palavra criterioso aqui quer dizer ter a mente sã, autocontrole, frear as próprias paixões, não fugir dos princípios morais e éticos. Criterioso fala de sensatez. E ele fala assim: sede sóbrios, ou seja, calmo, moderado, prudente. Mas a palavra no original quer dizer sede disciplinados nas vossas orações. É ter cuidado para não agir dominado por pensamentos alheios, mas ter um critério. Quando eu disse assim: sim, você tem que votar, mas tenha critério naquilo que você vai fazer. Leia, olhe, use critérios. Não vá pela maioria. Pense bem no que você está fazendo. Olhe a palavra de Deus, confira com a palavra de Deus. Ora, você vai num lugar e você pergunta, ou num filme, e eu sempre pergunto assim, o cara falou: olha, o filme é muito bom. Eu falo assim: como é que é esse filme? Eu pergunto: esse filme tem isso, aquilo? Tem. Então eu não vou. Por que eu vou? Foge a palavra de Deus. Não me interessa ver esse filme. Não me interessa estar em lugares onde o Senhor não se manifesta, não se revela ali. Não me interessa fazer alguma coisa que contraria a palavra de Deus, porque eu sei que a desobediência vai ter consequências. Não vale a pena. Ele está falando: sede criteriosos. Não seja dominado pelo príncipe deste mundo, pela mentalidade e pelo curso deste mundo que está aí. E dentro desse critério, ele está dizendo aqui, se você der uma olhadinha, volta uma página da sua Bíblia, no capítulo 3, verso 10, ele diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, o que tem que fazer? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem com fingimento. Ele fala: reprima-se, contenha aquilo que você está falando. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida, irmãos, estão no poder da língua,
O que bem a utiliza come do seu fruto. Critério naquilo que você vai falar. A igreja de Jesus, que é constituída por nós, é a boca profética para esse mundo, para este século que estamos vivendo. Então, quando nós liberarmos uma palavra, nós temos que entender que a morte e a vida está no poder da língua. E aquilo que eu falo tem poder de influenciar o mundo espiritual, porque tudo que acontece aqui começa no mundo espiritual. Ou eu fortaleço o inimigo da minha alma, o inimigo de Jesus, ou eu vou fortalecer o Espírito Santo que está agindo através de palavras proféticas que vêm dele e para ele. Acontece que nós matamos o plano de Deus falando coisas contrárias. Deus tem um plano para uma criança. Ela nasceu, diz a Bíblia, que Deus escreveu a vida daquela criança antes dela nascer, tem um plano. Mas aí ela começa a ter alguns problemas, nós começamos a falar contrário ao plano de Deus. E começamos a denegrir aquilo que é bênção. E começamos a deformar aquilo que Deus fez de uma formosura maravilhosa. Porque a palavra tem poder de matar, ou ela tem poder de levantar e dar vida. Por isso que eu digo, irmãos, a nossa nação é uma bênção, o nosso povo é uma bênção, essa terra é boa em nome de Jesus. Tem os seus problemas, mas eu continuo crendo nisso e liberando isso em nome de Jesus. E não vai haver briga no arraial do Senhor, vai haver briga no arraial do inimigo, mas não no nosso arraial. Aqui a paz, respeito, consideração uns pelos outros em nome de Jesus. Criteriosos com as palavras. Quais são as características desse tempo do fim? Né? Ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quais são as características? Em Mateus capítulo 7, 15, 24, 11 e 24, diz assim, falando sobre os falsos cristos e falsos profetas, que vêm disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Querido, eu quero dizer para você, nós estamos na mira do inimigo para ser enganado por ele. E viriam falsos profetas, falsos cristos, se possível, para enganar até um de nós aqui. Por isso que nós temos que ser criteriosos e olhar na palavra de Deus e não nos deixar levar pela mídia, pela internet, por aquilo que é publicado. Eu estou aqui pela palavra de Deus. Eu quero pensar segundo a palavra de Deus. Eu quero viver segundo a palavra de Deus. Ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, queria que você projetasse, por gentileza. Ele está falando dos últimos dias, seriam tempos difíceis. 2 Timóteo 3 diz assim, vamos lá, 18 características. E eu sempre digo o seguinte, se você dividir 18 por 3, dá quanto? 6. O 666 é a marca de quem? Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de quê? De Deus. Essa é a característica dos últimos tempos. Por isso que nós temos que ser criteriosos e continuar orando, caminhar de joelhos, porque nós vamos chegar mais longe. A segunda característica, o segundo valor do reino de Deus, lá no capítulo 4, 1 Pedro 4, verso 8, diz assim, acima de tudo, agora ele vai colocar algo que está acima de todas as coisas, antes de tudo, porém, tende amor intenso. Essa palavra intenso não fala de sou fissurado de amor por você. Ele está falando de um amor contínuo e de um amor sincero. Amém? Não? Uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A Bíblia diz, em Mateus 24, 12, e por multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. O amor vai se esfriar pela multiplicação da iniquidade. Quanto mais ruim para o diabo, melhor. Quanto mais o povo sofre, melhor. Quanto mais necessidade, melhor. Quanto mais fome, melhor. Quanto mais doença, melhor. Quanto mais tristeza, melhor. Isso é que mantém Satanás ativo. Quanto maior a desgraça, mais ele se fortalece. Por isso que ele levantou você e a mim nesses últimos dias, para dizer a ele, basta, chega. Amém? Não? Existe algo que ele não tem, e que o Espírito que vive em você tem, que chama amor. Amém? Não? É um amor contínuo, ou seja, não importa que passe os dias, passe os meses, esse amor permanece. Esse amor é um amor sincero, ou seja, um amor que ele não está travestido de um interesse. É um amor que quer o teu bem. Amém? Não? Eu sinceramente quero o seu bem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, assim, eu sinceramente quero o seu bem. Fala para ele, pode acreditar nisso. Em nome de Jesus. E dentre as características maiores do final dos tempos, dentre essas que nós falamos, é que o amor vai esfriando, porque o egoísmo, o que eu disse? Vai aumentando. Eu quero para mim. Eu quero só para mim. Eu não quero dividir o que eu tenho para você. Eu não quero dividir aquilo que Deus me abençoou, eu não divido para você. Eu fiquei muito feliz esse tempo atrás. O pastor Dilmar, amigo nosso, mais de 20 anos, ele pegou um câncer e essa cirurgia precisa ser feita através de videolaparoscopia. Só que o plano dele não cobria só abrir a barriga dele totalmente e tudo mais. E eu fiz um apelo. Quantos apelos? Para levantar um recurso para pagar essa cirurgia. E muitas pessoas se mobilizaram. Eu quero agradecer, inclusive, se você participou disso aqui. Muitas pessoas se mobilizaram. E ele recebeu mais do que ele precisava. E mandou agradecer. Se você não recebeu nenhuma gratidão, ele pediu para eu agradecer. Muito obrigado pelo seu carinho. Irmãos, isso é amor. É dividir o que eu tenho com aquele que precisa. Amém? Não? Deus não quer que todos sejam pobres. Ele quer que o rico divida com o pobre. Só isso. Então, nós não precisamos de outra coisa a não ser esse amor de uns para com os outros. Porque ele diz assim, porque o amor cobre multidão de pecados. A outra coisa é que, por mais que alguém peque, sempre o amor vai ser maior que aquele pecado. Quando você creu em Cristo, você e eu estávamos cheios de pecado. Estávamos no mundo. Diz lá em Salmo que estavam num tremendal de lama. E o Senhor foi lá e o amor dele foi muito maior do que o meu pecado. Muitos de nós não queríamos nem ouvir falar em Deus, em crente, em igreja. Nós fugíamos disso de todas as formas. Mas o amor de Deus foi lá e nos alcançou. A arma que existe e a única que vence o mundo é o amor. Amém? Não? Nós temos que entender, em nome de Jesus, que o Senhor nos chamou para mudar a história dessa nação, amando as pessoas, mas com critério e oração. Sendo criteriosos, não acreditando em tudo que se fala, mas provando aquilo que se fala, em nome de Jesus. Olhando na palavra de Deus, conferindo aquilo que está se falando com a palavra de Deus. Se não for da palavra de Deus, eu estou pela palavra. Amém? Não? Não estou por uma simpatia, mas eu estou pela palavra de Deus. Amar a quem? Amar o inimigo, diz Mateus 5,44. E orar por aqueles que perseguem. Fazer o bem a quem? Até aqueles que nos odeiam. E emprestar para aquele que está necessitado. Nós temos que entender que no final dos tempos as pessoas vão agir muito mais pela razão do que pelo Espírito. Então Deus te convoca nessa noite a ser guiado pelo Espírito, porque a sua razão não vai entender as questões espirituais, porque elas só se discernem espiritualmente. Quem está entendendo isso? As coisas de Deus só se discernem espiritualmente. E eu quero concluir. E nesse tempo, nesta guerra,
contra o reino do mal, o reino das trevas, o reino de Satanás. As nossas armas, elas não são carnais. Diz lá em 2 Coríntios 10:4, que as nossas armas não são carnais. Diga assim: as minhas armas não são carnais. Ou seja, as minhas armas não pertencem a este mundo, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, fortaleza fala de raciocínios e argumentos. Sofismas fala de ser hostil à fé cristã. Sofisma. E altivez, orgulho que se levante, prepotência e arrogância contra a vontade e a palavra de Deus. Então, a minha arma é joelho no chão, é amar as pessoas, é ser criterioso, é não se deixar levar por nenhum vento de doutrina, não se deixar levar pelo curso deste mundo, mas ser guiado e dirigido pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Tende amor intenso uns para com os outros. Eu estou incomodada, deixa eu falar algo que o Espírito Santo está incomodando meu coração, algo que eu compartilhei no chá das mulheres, quem estava lá já ouviu, e você tem mais um pouquinho de paciência, ouvir algo aqui. O tema da nossa igreja é uma vida, amém? E quando o Kelso estava falando sobre o aborto, né? É uma vida. O Espírito Santo falou para mim: compartilhe aquilo que você falou lá na reunião das mulheres. É um testemunho de um pastor, que o pai dele era pastor. É rapidinho, eu vou ler, para você entender. Nós temos dois reinos, né? O reino das trevas e o reino da luz. Amém? O reino da vida e o reino da morte. O tema que ele pôs foi assim: mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente igrejas pequenas de zona rural. Ele era um simples pregador, mas era um homem com uma missão. Sua atividade favorita era levar equipes de voluntário ao exterior a fim de erguer igrejas e pequenas congregações. Durante sua vida, papai ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida da doença, o mantinha acordado em estado de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Quando sonhava, ele falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai apenas escutando seus sonhos. Ele revivia seus projetos de construção um após o outro. Certo dia, já próximo ao fim de sua vida, enquanto minha esposa, minha sobrinha e eu estávamos ao lado, papai ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Logicamente, ele estava muito fraco e minha esposa insistiu em que ele voltasse a se deitar, mas ele insistia em tentar sair da cama. Então minha esposa acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: eu tenho de salvar mais um para Jesus. Eu tenho de salvar mais um para Jesus. Eu tenho de salvar mais um para Jesus. Ele repetia essa frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a mesma frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei próximo à sua cama, com lágrimas escorrendo, eu inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé de meu pai. Naquele momento, papai estendeu os braços, pôs sua mão frágil sobre a minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus, salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema do resto da minha vida, uma vida. E também o convido a considerar esse objetivo o foco de sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que Deus mais se importa, uma vida. Amém? Então o aborto, meu irmão, é das trevas. Uma vida. Amém? Eu não ia falar, mas o Espírito Santo me incomodou. Amém?
Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nessa noite de ceia, onde o Senhor Jesus morreria por uma vida só, com certeza. E a Tua palavra diz que o fim das coisas, de todas as coisas, está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pai, que possamos pensar naqueles que estão ao nosso lado, amá-los, que possamos ser criteriosos, que possamos, Senhor, nesses dias, olhar ao lado e ver alguém sofrendo, estender a mão, abençoar, abraçar, socorrer. Pai, eu declaro que essas 2 semanas que precedem esse momento importante para nós como Brasil, o Senhor esteja aquietando o coração do Teu povo e que eles possam de joelhos ir mais longe. Em nome de Jesus, conferindo as coisas com Tua palavra e decidindo sempre por ela, porque ela é eterna. Os valores do Teu reino são eternos. Mas há um reino que se opõe ao Teu reino e sempre se oporá, enquanto estivermos aqui. Mas maior é o Senhor em nós, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor nos levanta como sal desta terra e luz deste mundo. O Senhor te capacita e te abençoa nessa noite. O Senhor levanta o seu rosto sobre ti agora e te abençoa. O Senhor é com a tua família, com o teu presente, com o teu futuro, tua casa, teu esposo e esposa, seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. E ao nosso lado sempre tem um precisando, que possamos parar para abraçar, parar a nossa jornada para nos dedicar a alguém. Em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração agora. Senhor Jesus, dá um novo coração nessa noite. E um coração que seja igual ao Teu coração, Jesus. Um coração que viveu os valores do reino de Deus aqui nessa terra. Implantou estes valores e deixou para nós a incumbência de continuar vivendo e implantando esses valores aqui na terra. Nós queremos ser igual a Ti. Queremos ter o Teu coração e que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, família, e que essa semana seja uma semana maravilhosa, de bênçãos, e aquilo que você está esperando em Deus aconteça. O Senhor vai te presentear essa semana. O Senhor vai abrir os céus e derramar sobre ti bênçãos e bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Amém e amém.